fazer uma pequena reivindicação. Eu tenho um crédito de 37 minutos. Mas não vou empregar. Eu tenho outra ideia. Eu vou fazer um sorteio. A pessoa que ganha tem a palestra, o resto vão para o café. Como? Sim. Tem toda a minha sabedoria. Bem, eu quero primeiramente dizer uma palavra de gratidão a todos vocês. Eu citava ontem um escrito do século II, do discurso de Diogneto, onde ele diz que para os cristãos toda a terra estranha é como sua pátria. E vocês me fez sentir como um cristão brasileiro. Esta é uma das belezas da fé cristã, que você vai de um extremo a outro do mundo e você encontra sempre família. Eu quero também dizer uma palavra particular de gratidão à editora Ragnos, particularmente às irmãs Maria Helena e Mauro, por sua hospitalidade, sua amistade, sua confiança, seu apoio. Vou tomar meio minuto para dizer uma coisa que diz já na Agnos. No texto que o irmão leu, aparece um nome que quase sempre é esquecido. É o Tíquico. Se você ler as cartas de Paulo, você verá que o Tíquico é um dos homens que frequentemente leva as cartas de Paulo a seus destinatários. Eu penso que se Paulo não tivesse pessoas como Tíquico, ele não escreveria nada. Porque não há razão para escrever uma carta se a carta não pode chegar aos destinatários. Então, Tíquico, seu nome não aparece, não diz as cartas de Tíquico, nós nos lembramos de Tíquico, simplesmente damos por sentado que Tíquico está lá. Mas sem Tíquico não haveria cartas de Paulo. E a Agnos e seu personal e as editoras são para nós, os escritores, nossos Tíquicos. Sem vocês, nós não escreveríamos nada. Eu acho que é muito importante que quando vocês leem um livro, encontrem nele algo que é da chuva, que se lembrem que mesmo se somente o nome do autor aparece na tapa, que também o nome da casa de tocar, o nome da imprensa, da fé, atrás, tudo isto parte dos dons que Deus tem dado para fazer possível todo este processo de escritura, publicação, tudo isto. Bom, o tópico da relevância da igreja antiga para hoje tem nos ocupado durante estes 3 dias. No primeiro dia tentei mostrar alguns paralelismos entre as condições dentro das quais a igreja viveu durante os primeiros séculos e as condições nas quais ela vive neste século. Os paralelismos entre os séculos segundo e terceiro e o século XXI. Ontem tentei mostrar alguns recursos que a igreja antiga nos oferece para os desafios de hoje. Mas não é só o que fez bem, que a igreja antiga
tem algo que nos ensinar. Mas também naquilo que não fez bem. Quando nós olhamos ao passado, à procura de exemplos e lições para o presente, não só aprendemos daquilo que foi bem, mas também daquilo que foi mal. E do que a igreja não fez, que deveria ter feito. Assim, o que eu quero fazer hoje é olhar para aquela igreja antiga com olhos mais críticos e ver o que nós podemos aprender disto. Há muitas falhas na igreja antiga, em todo momento da história da igreja tem presentes muitas falhas. Mas quando nós olhamos para as coisas desta maneira, o que se destaca é que a igreja antiga não soube se preparar para as mudanças e os novos desafios que trariam a conversão de Constantino e depois a conversão de todo o Império Romano. E que quando aquela grande mudança veio, os cristãos não souberam usar adequadamente seus próprios recursos para responder a ela. Quando afirmo isto, não procuro acusar esses irmãos e irmãs da antiguidade, porque o fato que a conversão de Constantino os surpreendeu está completamente justificado com as condições do momento. Durante um espaço de séculos, as persecuções, no começo locais, esporádicas, estavam ficando piores e mais abrangentes. Os primeiros anos do século IV, sob o regime de Diocleciano, os cristãos viram a mais sanguinária e sistemática de todas as perseguições. As autoridades imperiais foram instruídas para eliminar todo vestígio do cristianismo. Parte das políticas do momento era torturar os bispos, os outros líderes cristãos, com o propósito de forçá-los a abandonar a fé e assim levar a outros à apostasia. O império parecia encarnar o que diz o Apocalipse do poder da besta e sua insistência contra os fiéis. Então, as coisas mudaram inesperadamente. No dia 30 de abril do ano 311, os imperadores Galério, Constantino e Licínio, que compartilharam o governo, publicaram uma ordem, geralmente conhecida como o Edito de Galério, que acabou com a persecução da maioria do império, embora houvesse regiões onde a perseguição continuasse. 2 anos depois, quando os imperadores Licínio e Constantino se encontraram para celebrar o casamento de Licínio com a irmã de Constantino, eles promulgaram o chamado Edito de Milão, que terminou a persecução definitivamente. A mudança foi surpreendente, inesperada. Alguns meses antes do Edito de Galério, os cristãos foram perseguidos sistemática, cruelmente. Agora, a eles estavam garantidos a liberdade religiosa, e o governo mesmo lhes permitia reconstruir as igrejas que foram destruídas. E a partir de então, o crescimento da igreja foi fenomenal. 14 anos depois do Edito de Galério, somente 12 depois do Edito de Milão, aproximadamente 300 bispos viajaram para a cidade de Nicéia, convocados pelo imperador, com os custos cobertos pelo governo, para resolver uma série de perguntas e consolidar a unidade da igreja, porque Constantino esperava que a igreja viesse a ser o cimento do império. Mesmo assim, 14 anos depois das persecuções, os cristãos estavam surpresos com a mudança que tinha acontecido. E, se tivesse tempo, citaria Eusébio de Cesareia,
que en su vida de Constantino faz constantemente de sua surpresa, sua louança, seu louvor a Deus por o que tem acontecido. Ainda haveria mais surpresas. O próprio Constantino foi batizado no seu leito de morte. Com poucas exceções, todos os imperadores depois de Constantino eram cristãos, e não de fato, ou pelo menos de nome. A influência da igreja constantemente estava aumentando. As pessoas pediam ser batizadas em números tais que já não podiam ser treinadas como tinham sido antes. As congregações cresceram como a espuma. Para acomodá-las, foram construídos templos grandes no estilo das antigas basílicas imperiais. Os imperadores, os senadores e quase toda a alta aristocracia foram para os cultos de adoração que aconteceram naquelas grandes catedrais. O culto se tornou cada vez mais complicado e ornado, frequentemente em imitação da corte imperial. Os bispos, que antes eram pessoas rejeitadas pela sociedade, frequentemente perseguidas, eram agora pessoas importantes e respeitadas. A crescer também o governo deu cada vez mais autoridade. Em resumo, a igreja perseguida e menospreciada se tornou, da noite à manhã, uma instituição respeitada e poderosa. Até mesmo a velha religião perdeu força. Quando veio o imperador Teodósio, uns 50 anos, uns 60 anos depois de Constantino, a religião cristã é a religião oficial do império. E a religião velha tinha sido banida aos campos e às áreas mais remotas. É por isso que nós falamos de paganismo. O nome pagão originalmente não tinha nada a ver com religião. Um pagão é uma pessoa ruda, não muito educada, muitas vezes um camponês. Então, quando a religião cristã domina nas cidades, nos centros de cultura, a velha religião predomina ainda nos lugares mais remotos. Então, as gentes começam a falar da religião dos pagãos. Isto é o paganismo, que quer dizer somente a religião de zona rural, de zonas remotas. Bom, por outro lado, a igreja, finalmente liberada da ameaça das persecuções, das muitas dificuldades que a sociedade tinha imposto nela, produziu alguns dos seus líderes mais grandes. Como diz em outro lugar, esta foi a era dos gigantes. Entre eles estão Ambrósio, Agostinho, Jerônimo, Basílio Grande, João Crisóstomo, Macrina, muitos outros. Tudo isto produziu grande alegria entre os cristãos. O que estava acontecendo era uma grande benção de Deus. Na igreja greca, a alegria era tal que até mesmo a igreja greca começou a falar do imperador Constantino como São Constantino. Embora Constantino fosse um imperador cruel que condenou seu próprio filho à morte. Mas o mesmo fato que a igreja canonizou a Constantino aponta a outra face da moeda. O preço que a igreja pagou em troca por sua nova influência. A igreja que antes tinha sido conhecida pela sua solidariedade com os pobres, pela sua resistência contra a injustiça, pouco a pouco, quase imperceptivelmente, foi ficando aliada dos poderosos e foi esquecendo a justiça. A mudança não foi súbita. Na realidade, foi tão gradual
que foram poucos os que anotaram. No quarto século, o mesmo século da conversão de Constantino, havia líderes que mantiveram uma postura firme contra os abusos e as injustiças do ordem prevalecente. E aqui vou saltar uma página para não pregar muito de meu crédito de meia hora. Mas apesar dessas vozes, a mesma igreja em sua totalidade não soube responder às novas circunstâncias. A maioria dos líderes, acostumbrados como eles estavam a ser rejeitados e perseguidos, simplesmente aceitaram a ordem nova como obra de Deus e não ousaram erguer ou fazer crítica alguma contra ele, contra esta nova ordem, mas só exaltar o milagre da nova ordem e dar graças a Deus por o que ele tinha feito. Constantino era um novo rei Davi. Com ele foram completadas as expectativas do reino de Deus. Já não era necessário olhar para o futuro, para o reino de Deus, porque o reino de Deus está lá. Deus tinha elevado o Império Romano, de maneira que, afinal, tudo seria unido como a igreja, assim estabelecer um governo de Deus sobre os corpos e sobre as almas. Mas, possivelmente, a mudança mais significativa, a que foi menos notada, foi a perda gradual daquele processo de treinar os neófitos que até então tinha servido para ajudar aos cristãos a entender a natureza da sua fé e o que essa fé requereu deles. Porque as pessoas vieram por centenas para pedir o batismo, o sistema de treinamento não pôde responder às necessidades do momento. Não havia leigos, professores preparados suficientes para tantas pessoas. Cada dia os candidatos para receber o batismo foram menos ensinados. E agora os que ensinavam eram aqueles que mesmo eles não tinham aprendido. E cada dia as pessoas aprendiam menos sobre sua fé e sobre a vida cristã. As pessoas que antes adoravam aos deuses do Estado, porque isto era o que todos fizeram, agora simplesmente adoravam ao Deus do Estado, porque agora isto era o que todos fizeram. Eu digo tudo isto não por causa de interesse anticário, mas porque às vezes eu temo que haja o perigo que a igreja evangélica na América Latina de hoje possa receber privilégios e uma importância e respeito para os quais não nos preparamos e ante os quais não saberemos como responder. Nisto, nós vivemos em tempos paradoxais. De um lado, a secularização, a descristianização do Ocidente, dos quais eu falei, também existe em todo nosso continente. Cada dia a maioria das pessoas sabem cada vez menos sobre a fé cristã e o processo continua de tal maneira que não seria surpreendente que algum dia, aqui mesmo em São Paulo, como aconteceu antes que eu falava em Atlanta, você visite uma loja de joias e o balconista pergunte: quer uma cruz com um mesinho ou uma cruz ou um mesinho? E por outro lado, ao mesmo tempo que acontece esta descristianização, esta secularização, a igreja evangélica está crescendo como espuma. Durante largo tempo, as igrejas evangélicas, os crentes evangélicos, éramos como ninguém em nossa sociedade, da mesma maneira como na igreja antiga. Nosso jeito de ser evangélicos foi forjado em circunstâncias adversas. A história das origens de nossas igrejas está cheia de pessoas heróicas, assim como também estava cheia a história da igreja nos primeiros séculos.
Os primeiros convertidos em nossa América foram feitos prisioneiros, desheredados pelos pais, mandados embora dos lugares de trabalho. E também havia muitos que foram torturados e até foram mortos. Até mesmo depois daquela etapa inicial, e até nos países onde não havia nenhuma persecução aberta, fomos rejeitados, as pessoas nos escarneceram, eles nos chamavam culteros, aleluias. Em Chile, onde o primeiro pregador foi Jean Canut de Bon, eles falavam de canutos, que era outra maneira de dizer também que eram um pouquinho burros, e muitas outras coisas semelhantes. Eles nos tiveram como agentes estrangeiros, como um cisto estranho no corpo da sociedade. E se você lê os jornais de 60, 70 anos atrás, você vai ver isto. Estes protestantes são agentes estrangeiros, não têm lugar em nossa sociedade, eles são um cisto. Foi dito também que nós tornamos protestantes por motivo de dinheiro e a procura de privilégios. E porque as pessoas já nos conheceram, se eles fossem falados que nós éramos ateus e que não acreditávamos em Jesus ou qualquer outra mentira, as pessoas acreditaram nisto. Eu me lembro ter que dizer a meus companheiros na escola que não, eu não sou ateu. Ele diz, não, mas meu padre, o cura, diz que você, se você é protestante, você é ateu. Não, eu não sou ateu. Sim, mas eles nunca acreditavam mesmo o que nós dizíamos sobre a nossa fé. Também nesta situação, na situação é semelhante à situação da igreja antiga, quando as pessoas acreditaram que os cristãos comeram crianças, que eles praticaram o incesto e muitas outras coisas igualmente falsas. E até mesmo quando aquela fase começou, a maioria das nossas igrejas não éramos mais que um punhado de pessoas. Por toda parte do continente, havia cidades com milhares e milhares de habitantes e uma igreja evangélica de 20 ou 30 crentes. E por muito tempo, a maioria dessas congregações parecia não crescer muito. Surpreendentemente, hoje, tudo isto está mudando. Hoje, nós somos tantos que os políticos começam a pensar em nós e mesmo a paquerar conosco. Da mesma maneira que Licínio e Constantino tiveram que reconhecer a existência e o poder da igreja. Igrejas que por espaço de gerações tiveram 30 membros, hoje tem 3.000. Alguns anos atrás, eu fui ao Distrito Federal de México, 3, 4 anos atrás, fui ao Distrito Federal de México a falar em um congresso de pastores das Assembleias de Deus mexicanas. O presidente estava muito triste, porque, por uma série de circunstâncias, não muitos pastores vieram, somente 2.500. Uns anos atrás, todos os membros de todas as Assembleias de Deus em México eram 2.500. E agora só uma parte dos pastores são o mesmo número. Hoje nós temos os recursos para construir templos por milhões e milhões de dólares. Hoje, em qualquer cidade, podemos organizar grandes convocações que fazem tremer a cidade inteira. Hoje nós temos deputados, governadores, prefeitos, muita gente importante. Hoje nós somos importantes. Tudo isso me faz pensar que é bem provável que ao mesmo tempo
em que a sociedade se descristianiza, particularmente no resto do Ocidente. Aqui na Igreja Latina, nós, os protestantes, nos estamos enfrentando a uma nova possibilidade de constantinismo. Que estamos entrando em uma fase nova, na qual a Igreja, se não oficialmente, pelo menos na realidade, desfrutará, e em muitos casos já desfruta, de privilégios que alguns anos atrás nós teríamos julgado completamente impossíveis. Isso é o paradoxo do qual eu falo. A conjunção estranha de um forte processo de descristianização na nossa sociedade, com um crescimento extraordinário por parte das igrejas. Aqui mesmo, em qualquer cidade principal do Brasil, nós podemos ter uma igreja onde 1.000, 2.000, 3.000 pessoas se congregam, e próximo a ela, um vizinho que não sabe sobre o Evangelho nada mais que o barulho que nós fazemos. É como se houvesse duas sociedades que vão em direções contrárias. Por exemplo, isto pode ser visto nos meios de comunicação em massa. Na rádio e na televisão, você pode achar, se você deseja, dezenas de programas religiosos, a todas as horas, os dias, a noite, de todo tipo. Mas nessa mesma rádio, nessa mesma televisão que nós ouvimos, que nós olhamos, tem também outro grande número de programas nas quais a questão religiosa nunca aparece, e se aparecem, muitas vezes é uma caricatura. Quando nós olhamos para a cultura circunvizinha, para os valores pelos quais o povo vive, para as notícias que fascinam a maioria das pessoas, não há nenhuma dúvida que nós, na nossa América Latina, fazemos parte daquele processo que, tristemente, é a descristianização do Oeste. Mas, ao mesmo tempo, parece que nós estamos entrando numa nova fase constantina, pelo menos para os evangélicos na América Latina. Toda vez que eu visito um de nossos países, onde eu não estive durante algum tempo, fico surpreso pelo que está acontecendo nas igrejas, esse é o crescimento. Em todos os lugares há igrejas com milhares de frequentadores, denominações que em algumas décadas atrás não existiram, hoje têm milhões de membros. Os evangélicos não são já uma minoria minúscula, pessoas estranhas que não são importantes. Hoje a comunidade evangélica é importante, as pessoas falam de nós, o povo evangélico é respeitado e às vezes mesmo até temido por alguns de nossos líderes políticos. Tudo isto não é necessariamente ruim, pelo contrário, a liberdade para pregar o Evangelho, o fato que nós somos escutados com mais atenção, a oportunidade para fazer escutar nossas vozes nos assuntos sociais que determinam a vida de nossas cidades, de nosso povo, tudo isto é bom. E devemos nos regozijar em tudo isto. Mas o que eu temo é a possibilidade que nós podemos cair, e que alguns já caíram na armadilha constantina. No quarto século, Eusébio de Cesareia se maravilhou que o imperador convidou os bispos do mundo inteiro a Nicéia e os reuniu. O próprio Eusébio tinha experimentado a perseguição e seu bispo professor Pânfilo de Cesareia morreu como cristão. E hoje nós nos maravilhamos também, e com boa razão, das novas oportunidades que estão abertas, enquanto que alguns poucos anos atrás parecia que nossa pregação
teria pouco impacto, que poucos nos prestaram atenção e que muitos entre eles que nos prestaram atenção o faziam só para nos escarnecer. Hoje nós ostentamos que o governador, o prefeito nos consultam sobre diversos aspectos, e que somos convidados a jantar com pessoas importantes para discutir questões importantes. Assim, surpresos e gratos como estamos, podemos não perceber que, como para a Igreja em tempos de Constantino, há também hoje o perigo de que nós podemos começar a perder nosso sabor, que nós podemos nos transformar em uma instituição social mais ao serviço da ordem existente, que imaginemos que se somos elogiados e se somos respeitados, isto necessariamente é sinal de que somos fiéis. A Igreja Antiga, que respondeu também às crises e desafios de seu tempo, e mesmo às persecuções, às terríveis persecuções, não soube responder à mudança inesperada que a conversão de Constantino produziu. É verdade que durante algum tempo havia esses líderes que hoje nós vemos como gigantes, mas ao mesmo tempo, como já diz, a Igreja negligenciou o treinamento das pessoas antes do batismo e o treinamento da congregação inteira depois. Havia tanto a fazer, tanta euforia, que os mesmos professores e mentores começaram a negligenciar o treinamento do povo, precisamente no momento em que esse treinamento era mais necessário. As pessoas foram para a igreja e se uniram a ela em números cada vez maiores, mas quase sem saber que isso ou que era isso que estavam fazendo. A igreja cresceu como a espuma, mas também como a espuma com pouca substância. A realidade mais trágica de tudo isto é que o sistema de treinamento, da instrução dos fiéis, estava se deteriorando no momento mesmo quando o povo cristão estava mais necessitado dos instrumentos doutrinais e espirituais necessários para enfrentar uma situação radicalmente nova. E esta é, talvez, a mais urgente lição que a igreja de hoje deveria aprender daquela igreja antiga. Em tempos de crescimento extraordinário, fica mais urgente, não menos importante, mais urgente, desenvolver os meios e os programas para ajudar as pessoas que se unem à igreja para entender o que elas estão fazendo e principalmente como isto afetará ou deveria afetar a totalidade de suas vidas. Durante o terceiro século, os crentes tiveram um entendimento bem claro do que significava ser cristão, porque os desafios não eram novos e havia experiência de muitas gerações. No princípio do século XX, os crentes evangélicos sabíamos o que significava ser evangélico. Mas no quarto século, quando de repente a igreja enfrentou circunstâncias inesperadas de sucesso, foi necessário que os crentes fossem ensinados muito mais que antes, sobre isso que é a fé cristã, e não menos que antes. As circunstâncias novas requereram uma compreensão mais profunda da fé cristã e um compromisso novo. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. A igreja negligenciou o treinamento de crentes, como se a sociedade secular agora bastasse para ensinar às pessoas sobre o que é a fé cristã. No quarto século, não havia muitos crentes prontos e treinados para ajudar a igreja inteira
a entender, a interpretar críticamente o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito nas novas circunstâncias. Não há dúvida alguna que se o imperador ou algum senador decidissem abraçar a fé, eles deveriam ser recebidos com braços abertos. Mas deveriam eles ter privilégios especiais dentro da igreja com base no simples fato de ser imperador ou de ser senador? Qual deve ser o papel profético da igreja em uma sociedade que se declara cristã? Então, ao nível da fé personal, como ter certeza que se alguém aceitava o Cristo, não o aceitava simplesmente como um mais entre seus muitos deuses? Ou até mesmo, se eles abandonassem todos os outros deuses, como ter certeza que eles não entenderam o Deus cristão da mesma maneira na qual eles tinham antes entendido os velhos deuses? Não fazer tais distinções era o risco que se corria. O perigo do que eu chamaria cristopaganismo. Cristopaganismo. O fato é que quando nós olhamos para esses primeiros séculos da era constantina, desde nossa perspectiva histórica, vemos que a igreja não soube responder adequadamente a tais desafios. Já no ano 325, o imperador, que nem mesmo era batizado, recebeu o título de Bispo dos Bispos. E presidiu sobre o primeiro Conselho Mundial de Bispos sem ter a mais mínima ideia da importância do que se estava discutindo. E aparentemente sem que um só bispo protestar. E há indicações incontáveis que muitos aceitaram a Cristo, mas não o Cristo da Bíblia e da igreja dos séculos prévios, mas um Cristo paganizado, um Cristo que seria servido da mesma forma que os deuses paganos foram servidos antes, e de quem as pessoas esperaram o mesmo que tinham esperado antes de seus deuses pagãos. É por causa de tudo isto que a igreja antiga, surpreendida pelos eventos inesperados do quarto século, não soube responder a eles. Ela negligenciou o ensino e a formação dos fiéis. Uma tarefa que até então tinha sido uma das ocupações principais da igreja e uma das principais fontes da sua força. Tudo isto nos leva a meditar no que está acontecendo hoje em nossa América. Quando nossas igrejas eram pequenas, quando não éramos ninguém, não nos caracterizávamos pelo modo, nos caracterizávamos pelo modo que nós ensinamos e nós treinamos nossos crentes. A escola dominical, estudo bíblico semanal, eram praticamente obrigatórios na vida cristã. Ali os crentes aprenderam o que é ser cristão, o que a Bíblia diz sobre nossa fé, quais são os pontos essenciais de nossas doutrinas, como relacionar tudo isto com a vida diária. Aí os crentes aprendiam a diferença entre os valores da sociedade circunvizinha e os valores da igreja e do Evangelho. Allí esperamos não só o leitinho do Evangelho, senão também a feijoada. Hoje, tais práticas educacionais não só se deterioram, mas as que existem seguem padrões e oferecem conteúdos que são praticamente os mesmos de 40 anos atrás. Cada dia há menos programas especificamente projetados para alimentar os cristãos de tal maneira
que nós crescamos na fé. E quando há tais programas, cada dia há menos feijoada e mais leite. Hoje há entre nossos crentes poucas pessoas que podem dar uma explicação, por exemplo, da importância da doutrina da criação, com o resultado que muitos não podem ver além do debate famoso entre os 7 dias do Gênesis e os milhões de anos da teoria da evolução. Não temos a mais mínima ideia da importância da doutrina da criação para a vida cristã, para o modo em que nós entendemos o mundo, tudo isto. E são muitos poucos os que sabem expressar a esperança escatológica da igreja, além do debate sobre se o milênio vem antes ou vem depois da grande tribulação, se estamos na terceira, na quarta trompeta e tudo isto. Leite. Muitas vezes, leite má, leite ruim. O trágico é que isto está acontecendo exatamente na ocasião quando a igreja precisa urgentemente desenvolver um corpo de professores, mentores leigos, de cristãos, para ajudar a todos os crentes para viver a vida cristã, para entender a vida cristã neste contexto paradoxal no qual nós vivemos agora, entre a descristianização, um lado, e a constantinização, do outro lado. Eu já disse que uma das tendências do tempo da qual a igreja antiga viveu era a tendência para uma religião na qual as pessoas escolhem o que querem, rejeitam o resto. Quer dizer, uma religião criada por cada um a seu próprio gosto e medida. Nesses tempos antigos, cada um escolheu entre as diversas religiões o que gostou ou o que precisava, descartando o resto, como você faz como um cardápio. Hoje algo semelhante acontece como parte do processo da descristianização. Não é que as pessoas não querem conhecer a Cristo. O que eles só querem mas bem, que eles só querem saber e conhecer o que eles precisam, o que eles gostam, o que eles podem combinar com seu próprio estilo da vida, com seus valores, com os horóscopos, com uma secularidade e com suas superstições. As gentes querem praticar uma religião à la carte, sem cardápio fixo. O que eles querem, esperam da igreja, é só que ela les ofereça o cardápio, a lista de possibilidades. Então, a igreja os deixe escolher o que eles gostam. Isso é a sua decisão. Nós não podemos proibir isto. Mas o que nós podemos fazer, o que nós, como pastores, como líderes, temos que fazer, é ajudar a nossos rebanhos a discernir entre todo aquilo que a sociedade, a religiosidade popular oferece, o que é leite, o que é feijoada, o que não nutre, e mesmo o que é venenoso. Nós temos que ajudar nossos crentes para entender a fé cristã, não como esses que memorizam o catecismo, como esses outros que sabem os 4 pontos, as 4 leis espirituais, mas como esses que sabem relacionar sua fé com todas as circunstâncias da vida, tanto as circunstâncias esperadas como aquelas que nos pegam de surpresa. Quando nós não fazemos isto, o resultado é que hoje, como nesses 4º e 5º séculos antigos, hoje a igreja também enfrenta, e a igreja tem dentro dela mesma o que eu chamaria cristopaganismo. Isto é um cristopaganismo que, como cristopaganismo dos tempos antigos, não existe só fora da igreja, mas também dentro dela. Isso sempre foi um desafio para a igreja cristã. Ao largo da história cristã, o maior desafio que a igreja enfrentou não foi a perseguição, que nas palavras de Jesus pode matar o corpo. Não foi ainda a descrença, que simplesmente rejeita a proclamação da igreja. O maior desafio
tanto no passado como hoje. Foi um tema hoje o que eu chamaria cristopaganismo. Isto quer dizer uma forma de cristianismo cujo propósito é manipular a Deus. Porque isso é a essência do paganismo. O paganismo não é só ter muitos deuses. É possível ter só um Deus e ser ainda um pagão. A essência do paganismo está em ter deuses que fazem o que a pessoa quer. Deuses que o crente pode manipular. E a questão se é um ou são muitos é outra questão. Pode ser somente um e ainda ser um Deus pagão. No paganismo antigo, se você faz um oferecimento para Vênus, você será afortunado em suas paixões. Se você visita o templo de Esculápio, você será curado. Constantemente os cristãos correm o risco de professar este tipo de religião que leva o nome de Cristo, então busca manipular a Deus como se ele fosse um Deus pagão. Então a religião, que bem poderia ser chamada cristopaganismo, se acha a fundação de muitos dos mais ruins momentos da história da igreja. Neste cristopaganismo se acha a raiz do horror das cruzadas. Quando a fé, mesmo a fé sincera, os cruzados eram sinceros. Quando a fé sincera foi usada como justificação para matanças temerárias, e quando a oração foi vista como um modo para assegurar vitória contra o infiel. Uma forma mais sutil de cristopaganismo foi o sistema penitencial da igreja medieval contra o qual o Lutero e o Calvino protestaram. A nação que pelas obras boas a pessoa pode persuadir a Deus para abrir os portões do céu é nenhum menos pagão que a noção que sacrificando uma criança a pessoa pode satisfazer os deuses. Os evangélicos da América Latina temos uma história larga de oposição ao cristopaganismo, desses que acreditam que se eles caminham de joelhos até um santuário particular, eles serão curados. Ou que se eles fazem uma promessa a um santo, seus desejos lhes serão concedidos. Em tempos mais recentes, uma forma de cristopaganismo ficou popular até mesmo entre pessoas que se chamam evangélicas. Os proponentes destes ensinos prometem às pessoas que se eles se juntassem a certa igreja, se eles executassem certos actos, orassem de certo modo, com certas fórmulas, Deus lhes concederá o que eles desejam. A única razão por que Deus não o cura, não lhe dá o carro que você quer, ou não força seu cônjuge a se reconciliar com você, é que você não ora do jeito correto, que você não tem a fé apropriada. O sucesso do Evangelho do Sucesso é inegável. Há igrejas que reivindicam que as pessoas sofrem porque não sabem conseguir que Deus resolva seus problemas. O Jesus diz, leva a sua cruz e segue-me. Mas hoje, nós temos cristopagãos que nos dizem, pare de sofrer. Certamente, Deus responde às nossas orações, às nossas dificuldades, isso não tem dúvida. Mas Deus não é como uma máquina de Coca-Cola, que lhe dá o que você quer quando você aperta um botão. A igreja antiga teve problemas semelhantes, particularmente quando deixou de ser principalmente uma comunidade judeia e se espalhou ao mundo pagão. Tudo parece indicar que quando Constantino se converteu, ele foi sincero. Ele não era um político maquiavélico, não. Ele era sincero, cristão. Ele acreditou em Cristo. Ele adorou Cristo. Ele construiu igrejas para a glória dele.
Mas ele fez tudo isto porque ele entendeu que o Deus dos cristãos era suficientemente poderoso para lhe dar a vitória em todas as suas batalhas. Este Deus recompensaria com vitória todo aquilo que Constantino estava fazendo para Deus e para os cristãos. Ele acreditou que se ele fizesse concessões especiais aos bispos, e se ele construísse igrejas em honra a Cristo, Deus também faria concessões especiais para ele. Deus lhe daria poder, glória e vitória. Então, embora Constantino e os sucessores se chamaram cristãos, eles eram, em realidade, cristopagãos. Mas o Deus da Bíblia não é assim. A grande diferença entre o Deus e os ídolos é que Deus é soberano. Deus não pode ser manipulado, enquanto os ídolos fazem o que nós queremos. Você se lembra das palavras do profeta sobre os pagãos que levam um pedaço de lenha, esculpem e diz: tu serás meu Deus serás tu. Tal é um Deus para servir a seus fiéis. E os fiéis o adoram e lhe oferecem sacrifícios para que o Deus os sirva. Em contraste, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, é livre e soberano para levar a cabo os seus propósitos e seus próprios desígnios. Ele é adorado em gratidão, em maravilha, não como uma maneira de adquirir o que nós queremos. Isso é o que eu quero dizer quando falo do cristopaganismo. A pessoa adora a Deus e seu filho. A pessoa reivindica ter o Espírito Santo. A pessoa vai para a igreja. A pessoa não obedece aos 10 mandamentos. Mas a pessoa faz tudo isto, não para dar honra e glória a Deus soberano, mas com a esperança que Deus satisfará os desejos do adorador. Tal cristopaganismo é extremadamente atraente. Nós gostamos de deuses criados a nossa própria imagem e semelhança. Todos gostamos de um Deus que faz o que nós lhe mandamos fazer. Nestes dias, quando a religião é tratada como um cardápio em um restaurante, não nos deveria responder por que há tantas pessoas que praticam um paganismo disfarçado como cristianismo. Da mesma maneira que no século IV havia pessoas que levaram a religiosidade dominante do momento e a cobriram como um barniz de cristianismo, igualmente, hoje, há muitos que levam a religiosidade dominante de nosso tempo e a disfarçam como cristianismo. Nos primeiros séculos, a resposta da igreja, nos melhores tempos antes do século IV, a resposta da igreja foi um amplo sistema para a educação e o treinamento de seus membros, e particularmente das pessoas que estavam preparando-se para receber o batismo. Contanto que a igreja pudesse manter aquele sistema, poderia resistir o ataque mais forte das religiões circunvizinhas, muitas das quais buscavam levar o nome de Jesus para seu próprio uso. Mas quando a popularidade da igreja a levou a negligenciar aquele sistema de ensino e de treinamento por causa do crescimento numérico, eles não falavam então de crescimento, mas era a mesma coisa, né? Vamos deixar agora tudo isso a um lado para que a igreja cresça. A igreja rapidamente caiu na armadilha do cristopaganismo constantino. Em nossa América, as igrejas evangélicas ficaram fortes em parte graças aos amplos programas educacionais, ensinando a Bíblia, ensinando as doutrinas essenciais da fé. Eu me lembro como falávamos do discipulado que vem também de disciplina, que é ensino e disciplina ao mesmo tempo. Mas hoje corremos o risco de negligenciar todo aquilo por causa do crescimento numérico. E quando nós fazemos isto, o cristopaganismo
avanza. Así acontece que muchas de las iglesias que crecen rápidamente en nuestro ambiente son aquellas cuyas promesas para los fieles es que si eles fazem isto ou aquilo, Deus fará o que eles querem. Em algumas mesmos dizem, se você dá uma ofrenda de tanto, Deus fará mais quanto. Em outras igrejas, já falamos de igrejas que nos prometem que se você é fiel, se você faz o que a igreja diz, você vai a parar de sofrer. E dizemos isto em nome de um Jesus que diz que se você quer vir após Ele, você deve tomar sua cruz diariamente e seguir. As igrejas que proclamam uma mensagem de sucesso têm elas mesmas tal sucesso que se tornam grandes empreendimentos comerciais. Isto não deve nos surpreender. O cristopaganismo sempre foi atraente, mas não todo aquilo que atrai vem de Deus. O mesmo Satanás se disfarça como anjo de luz. O que deveria nos surpreender e deveria nos preocupar é quantos dos crentes em nossas próprias igrejas